Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e, junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós temos a honra de receber uma dupla fantástica. Vocês vão saber por quê. Sejam bem-vindos. Obrigado, doutor. Obrigado. Hoje nós estamos aqui com Antônio Freitas, bacharel em Direito, recém-aprovado na OAB, pós-graduado em Filosofia, corretor de imóveis, inscrito no Cresce 6874, cursando Filosofia e professor. Também estamos aqui com João Aurélio, bacharel em Direito, recém-aprovado na prova da OAB, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil e também professor. Hoje, é com muita alegria, né, que nós estamos aqui falando para vocês, mas com uma pitada especial para todos os aprovados na prova da OAB do Brasil. Parabéns para todos vocês. Hoje nós vamos conversar sobre várias etapas que fazem com que os alunos de direito cheguem a esse estágio, a aprovação. E nós temos aqui várias perguntas e curiosidades para vocês. Eu gostaria de começar perguntando como foi esse processo de vocês de estudar para o concurso e se também vocês passaram de primeira, né? Porque tem isso também, né? Muita gente tenta várias vezes, porque, pessoal, um dado interessante, aqui vocês sabem, né? A gente gosta de estatística. A estatística diz que apenas 35% dos inscritos são aprovados. Pode começar. Não é fácil, né, doutora? Nós temos uma carreira, né, nessa jornada praticamente. Não é fácil ficar todo o tempo estudando ou batendo cabeça com isso. A vida segue. Eu, particularmente, me formei em 2019. Eu estou desde 2019 trilhando aí uma vida acadêmica, uma vida no meio do extrajudicial, como corretor de imóveis, e simplesmente não deixando de estudar. Sempre, né? A revisão constante, fica maçante, fica exaustivo, mas é repetição. Tudo se trata de repetição e constância. Se você está todo o tempo vendo aquilo, aprendendo, estudando, tendo no dia a dia, você acaba se acostumando com aquilo. Chega na hora da prova, que mata muita gente ao tempo, então isso ajuda bastante a você ter uma memória, né? E você não pode parar sua vida com ele. Apesar disso, um dos maiores problemas que eu tive não era participar da prova, concorrer, mas sim ter que explicar a familiares e amigos o porquê eu não passei, né? Ainda. Mas é questão de persistência, né? Quem persiste não desiste. Eu acredito que ele resumiu bem a questão da persistência. Assim como o doutor Afonso, eu me formei em meados de 2019, 2020, no início da pandemia. E aí, né, cheio de expectativa, infelizmente, por diversos fatores, eu não pude dar continuidade logo que eu me formei, né? Assim, eu acredito como muitos que prestam a concorrer à prova. Eu comecei no exame 38 a tentar, né, a estudar, mas só consegui ser aprovado agora no 45, graças a Deus. E eu acho que o principal método é a constância, porque o conhecimento ele é acumulativo, né? Você estuda, uma hora cai o que você sabe, você também tem que manter a fé, realmente não desistir, porque tem muita gente que, acho que após a primeira reprovação já desiste, né? Aquele balde de água fria. E é por isso que muitas pessoas não conseguem, né? Pelo menos é uma frase que eu escutava de muita gente, tipo assim, é uma montanha e não é todo mundo que chega no topo. Você precisa acreditar. Então, realmente, como eu falou, você não pode parar a sua vida. Tem que ser algo que você tem que se dedicar. Tem muita gente que nasce com o talento para a profissão. Infelizmente, eu não nasci com esse talento, mas eu tinha uma obsessão. Eu acredito que a minha obsessão venceu o talento que eu não tinha. E essa obsessão que fez com que eu conseguisse finalmente derrubar esse gigante que era, né, a da aprovação. Sim. E o principal medo, assim, o principal receio, quando você tá ali sentado e o relógio diz, é agora, começou.
que que passa, assim, na cabeça? Pelo menos vou falar por mim, eu acredito que é o medo da falha. Como o doutor disse, você com aquela expectativa: "Meu Deus, mais uma vez eu tô tentando, talvez eu não consiga, se eu não conseguir, como que eu vou explicar para minha família?", né. Eu acredito que para nós jovens o principal pensamento é: "Tô perdendo tempo". Tem pessoas na minha idade que já estão com a vida formada, já conseguiram, e tudo isso vira uma bola de neve. Se você não tiver o controle emocional, a inteligência emocional de saber dividir essas 2 situações, você é devorado. Tudo que você estudou acaba ficando, pra trás, em evidência o seu medo. Então, eu acredito que o principal pensamento é esse, mas assim, quando começa o relógio, é uma corrida realmente contra o tempo. As pessoas pensam que 5 horas é muito, mas 5 horas se tornam 5 minutos. Você precisa saber administrar muito bem o seu tempo, o seu emocional, o seu psicológico, porque senão não dá. Vai de cada um, né. Eu particularmente utilizei o que eu achei mais interessante no momento, né. O ódio. O ódio um grande exemplo disso, para quem não entendeu ainda, não chega a ser uma sátira, mas sim, eu não levava nem comida, porque Não dá tempo. não, eu não sentia tempo, eu tenho um problema de concentração um pouquinho moderado. Então, eu preferia simplesmente me alimentava bem, normal, me preparava, ia pro local da prova, e lá aguardava, entrava em sala, já tinha me alimentado antes. Tem aquela coisa, né, jejum. O que que é jejum? Entendeu? Não é possível que uma pessoa não consiga ficar 5 horas sem comer, a não ser que ela tenha alguma necessidade. Tem pessoas que passaram por procedimentos cirúrgicos, por exemplo, a bariátrica, que você precisa comer de 1 hora, eu entendo. Agora, se você em casa não come de 1 em 1 hora, você passa mais de 5 horas em casa sem comer, não é possível. E você ir lá ficar comendo, assim, não me atrapalhou, não tô falando isso porque, fizeram barulho do meu lado, eu não gostei, não, tô nem aí. O problema só é que eu, pra mim, não vejo necessidade, então sempre leio a prova e vou fazendo, e assim eu vou até o final. Se eu sentir vontade no banheiro, eu volto, esfrio a cabeça, aproveito para esfriar a cabeça nesses momentos, e vou à prova até o final, tendo atenção em detalhes em todos os pontos. É uma prova de persistência, é uma Hum. prova que você tem que terminar ela, você tem que fazer, não precisa ser perfeito, mas você precisa terminar. Um grande exemplo disso é a segunda fase, onde você é desqualificado quando você erra um tipo de peça, ou quando você não interessa, ou quando você tem que fazer ela completa. Pode até interessar errado, mas você vai perder ponto, você não vai ser desqualificado. Vocês falaram aí na questão da pressão, falaram da questão da ansiedade, né. E a gente sabe que a prova da OAB não existe uma concorrência. A concorrência é com você mesmo, né. A pressão geralmente vem realmente da família, que você quando você começa, cursar o direito, a sua família já acha que você é advogado, né. Assim como o médico começa a cursar medicina, aí a família já acredita que o estudante já é o médico, né. É isso, tá, a mesma coisa direito. Foi que vocês lidaram com essa pressão, com essa ansiedade? Como foi que vocês trabalharam isso? Não vou falar no meu caso. Eu realmente tive que aprender a me conhecer, a saber o que era gatilho pra mim, tentar me distrair de alguma forma, fazer algo fora, né, do direito, da profissão. No meu caso foi o teatro, que foi essa válvula de escape. A palavra é essa, uma válvula de escape. Porque não é todo mundo que, né, tem um lar muito equilibrado para conseguir conversar isso, e realmente, como a doutora falou, não é uma concorrência. Eu acredito que a concorrência somos nós mesmos, nosso emocional é quando a pessoa se analisa, ela olha assim para trás, é a questão da idade, de querer se comparar. Então, a partir do momento que você traça um plano do pensamento assim: "Eu não estou concorrendo com ninguém, eu tenho meu próprio relógio, eu tenho meu próprio tempo". Você vê que, pelo menos pra mim, essa foi a chave, é entender que cada um tem a sua história. Pô,
se fulano conquistou algo antes de mim, mérito dele, e eu também vou conquistar no meu tempo e vai ser tão bonito, tão maravilhoso quanto. Então, quando eu entendi isso, eu passei a controlar a minha ansiedade e o meu medo. Não é que ele não existisse, ele existia e muito, mas eu entendi que eu não poderia deixar ele me parar. Pra mim foi isso. Existia e muito, Verdade, a mas prova, eu qualquer não um. poderia Vamos deixar prestigiar ele um me pouco parar. do papo extra hoje. A minha ideia foi simplesmente continuar trabalhando. Eu foquei no trabalho, eu foquei no meu estudo extracurricular, com estudos de as minhas pós-graduação. Eu estou cursando uma outra graduação agora do zero. Eu me especializei em direito imobiliário, como é que eu posso dizer? Um curso intensivo, inclusive com várias doutoras aqui do Amazonas, muito especializadas, não é? E fiz uma mudança, por assim dizer. Eu, como corretor, podia estar em stand, podia fazer anúncios de compra e venda de imóveis, mas eu não me via nisso. Eu, como já bacharel em direito, peguei essa parte do extrajudicial e puxei para mim e fiz um, como é que eu posso dizer? Comecei a trabalhar única e exclusivamente nessa área. Não fazendo mais aluguel, não fazendo mais contratos de compra e venda de imóveis, mas sim focado na área do extrajudicial. No ramo imobiliário, nós temos a regularização imobiliária, onde nós podemos trabalhar com diversos profissionais de outras áreas em conjunto, não necessariamente precisa ser um profissional só. Cada um profissional tem sua. E aí tira um pouco da cobrança da prova, da OAB, né? De estar ali focado. É bom, é essencial, mas é bom também tirar um pouco dessa ansiedade de ser aprovado. Aprovado, acho que todo mundo tem sim o seu talento e tem o seu momento, né? Então faz muito sentido, né? Buscar mais qualificação, independente de estar estudando. Os dois estão de parabéns, né, meninas? Então, só com certeza. E vocês seguiram algum cronograma de estudo? Vocês prepararam alguma coisa ou fizeram um cursinho? Chegaram a. Como foi a metodologia de estudo para vocês? Tanto na primeira fase como na segunda. Isso é até importante para quem está assistindo, né? Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que não conseguem pagar um cursinho, mas eu sei que existem várias formas de você estudar. Quem quer realmente vai atrás, corre e vai fazer de alguma forma. Mas se vocês quiserem, né? Já é uma já não sabe. Quais são essas dicas para a doutora falou, curso. Eu creio que o que mais me ajudou, vamos lá, nós estamos falando de um concurso de duas fases. A primeira fase são questões objetivas. Você vai ler o questionário e vai ter 4 alternativas para você escolher. Essas questões, elas são questões de matéria de direito, muitas das vezes, em basicamente é uma história, uma pergunta sobre o caso, narrado, e as alternativas. Aí dessas alternativas, vai vir sempre alguma coisa muito absurda, alguma coisa muito nada a ver. Você vai excluindo aquilo que não tem nada a ver. Há uma técnica de exclusão. Sobre o assunto se repete, as vezes são as mesmas. Temos atualizações, mas se você está antenado, você tem a informação do qual é a resposta. Essas questões elas vão sempre se repetindo porque não tem como mudar a lei. Tem que mudar a história, o enredo. Se a questão se repete, você vai pegando e massificando aquilo, fazendo uma questão, 2, 3, 4, faz 10 questões por dia. Depois de um tempo você vai ver que você já vai ler a questão e já vai saber sobre o assunto que se trata. A história pode ser qualquer história, mas vai ser sempre o mesmo assunto. E você já vai saber, dependendo do que a história falar, para onde o assunto vai. Então, mesmo que eles mudem os personagens, o direito é o mesmo. Isso é na primeira fase. Na segunda fase, já é uma coisa mais complexa, onde eles vão testar a sua habilidade para advogar. Vão testar o seu tempo de reação, seu conhecimento, sua lógica. Na segunda fase, você vai ter a peça prática, espírito profissional, onde você vai ter que redigir uma peça de acordo com o texto que eles dão. Eles não vão dizer qual é a peça, você vai ter que decifrar. E aí você vai ter que trabalhar muito bem seu tempo, o que você vai fazer em cada tempo, cada hora de prova. Isso é uma coisa que são trajetos, percursos que
eu aprendi por meio de professores, tanto presencialmente quanto como é que eu posso dizer? Cursinhos virtuais, Virtuais. online. Eu, particularmente, optei, isso é uma coisa que vai de cada um para cada um. Eu tenho um método de estudo porque eu me conheço, eu sei como eu sou. Eu precisei de um tutor, por exemplo, na segunda fase. Tem muitos cursinhos online que são excelentes, mas eu me conheço. Eu precisei de um tutor para chegar e dizer, Antônio, você vai pegar, vai estudar dessa maneira para chegar na hora da prova, você conseguir se controlar e fazer a prova com calma, sem esquecer, ou esquecendo o mínimo, entendeu? Ele tem um discurso muito bom que ele dizia que ele queria feito, ele não queria perfeito, ele queria feito, tinha que terminar. Inclusive é um ótimo tutor para quem tem problemas com atenção, para quem tem problemas de... Ele pega o abecedário e esmiúça isso tudo. Queria mandar um beijo. Eu vou ter que falar ao nosso querido doutor juiz federal João, que hoje em dia está no TRT, não vou me recordar agora. Tem um curso dele que ele trouxe da Bahia para cá. Inclusive, a Bahia é um grande exportador de conhecimento. E agora está encostando, nós estamos indo para lá. Dos três. Mas cara, esse trabalho que vocês estão fazendo lá é um negócio que eu tô assustado até agora, porque o polo acadêmico da Baiana é um negócio assustador. Estaremos lá agora em maio, né, com o nosso treinamento, que nós estaremos dando na prática. Então, né? Agora, Pegar um conhecimento para todo mundo, generalizado, e aplicar no seu próprio caso, né? Então, que torna mais fácil esse estudo, né? Essa qualificação para fazer a prova. E você, Aurélio? Bom, assim, no meu caso, como o doutor Afonso disse, minha primeira atitude foi tentar me desligar do mundo externo, principalmente de redes sociais, porque Instagram. rede social, assim, para quem tá estudando rede social, tipo TikTok, Instagram, WhatsApp, tira muito da atenção. Então, acho que o primeiro passo é você tentar se desligar para realmente você focar no estudo. Para quem tem condições, eu indico que você vá no cursinho de sua confiança e tente montar uma estratégia, porque eles são preparados para isso. Mas caso você não tenha, né, as condições, tem muitas ferramentas que são, né, gratuitas, que pelo menos eu usei. Porque, como eu disse, desde a 38 até 45, eu ficava mesclando. Tentava, né, cursos particulares, tentava cursos online, tentava estudar por aplicativos. Então, nessa última, eu me escolhi da seguinte forma. Na primeira fase, eu estudei pela OAB de Bolso, que é um aplicativo excelente que, né, te disponibiliza questões realmente atuais. Eu ficava ali tentando responder, assim, do transporte para casa, assim, eu estava dentro do Uber, do aplicativo, eu abria lá, tentava resolver 10 questões, 5 questões, estava, né, indo para o trabalho, a mesma coisa. Então, foi um método que deu certo para mim, né. Como o doutor disse, as questões elas se repetem porque, apesar do direito ele estar se atualizando diariamente, constantemente, ele ainda mantém a sua base bem arraigada, bem forte. Então, muita coisa vai se repetir, porque é um conhecimento geral necessário que um advogado precisa ter sobre diversas áreas. Na segunda fase, eu procurei estudar muitas peças, dar uma olhada em peças, né, que caíram anteriormente, tentar ver, assim, quais são as favoritas, as queridinhas da FGV. Vou ver assim: "Ó, eles gostam de cobrar, essas 3 aqui são, né, ali o porto seguro deles", então, né, ter um olhar ali com um pouco mais de carinho, mas também não ignorar o todo, né. Tipo assim, porque você como advogado, você vai precisar aprender a se virar, então se cair, né, uma peça daquela, você vai precisar ter o olhar clínico para conseguir identificar o que é. Um treinamento muito interessante que até a doutora Jaqueline fez comigo, que era o quê? Imprimir diversas, tipos de prova, olhar o enunciado, porque o enunciado, né, como o doutor ele tentou ali montar um esqueleto. Tem o enunciado, tem ali, né, um caminho que ele te dá para a resposta. A própria pergunta ela te entrega a resposta do que ela quer. Então, acredito que a leitura é essencial. Você precisa ler a mesma questão 10 vezes se necessário, porque
a gente está cansado, a gente está ansioso, nervoso, a gente acaba lendo muito rápido, foge ali uma coisa que você já estudou. No meu caso, como o doutor mandou um abraço, queria também mandar um abraço pro professor Renato Cabral, que foi um professor no cursinho da Alfierro. Ele, assim, teve muito carinho comigo. Assim, ele explicou da maneira mais didática possível, porque E a área que você escolheu? tributário, que foi a área que a doutora Jaqueline já me indicou, né? Muitas vezes, mas eu na teimosia, eu quis tentar ir para as áreas, assim, quando eu cheguei, ele me abraçou, assim como os outros professores das outras áreas, mas ele teve, assim, uma ótica a mais comigo. E quando eu achava que eu não ia conseguir, ele foi lá e realmente falou: "Você vai conseguir". E eu vou falar que isso aqui pra mim fez o diferencial que eu senti, que foi a chave de ouro pra eu passar. Você fazer simulados, você sentar, pegar uma prova, imprimir uma prova e tentar responder cronometrado num tempo de tipo, a prova tem 5 horas, tentar fazer o máximo que você puder em 4 horas. Porque você tem que, né, ter noção de que no dia vão ter fatores diversos, né, adversos ao seu querer. Como o doutor disse, ruído, um calor, pode ir embora a luz, você pode passar mal, você pode ter uma crise, não se sabe. Então, você precisa aprender a gerenciar o seu tempo, né, e realmente, assim, manusear o seu magnético. No próprio treino que nós fazemos, muitas das vezes, bate a ansiedade, o desespero, ou então acontece alguma coisa, você não quer nem terminar o treino. Pois é, porque você fica com medo de falhar. Então, assim, você precisa aprender a gerenciar o seu tempo e realmente não tem outro jeito. Às vezes o pessoal pode pensar: "Poxa, que chato você ter que copiar, né, 5, 10 vezes a mesma peça", mas no meu caso, teve que ser pela repetição, eu tive que sentar numa sala de aula mesmo e ter alguém me explicando, puxando a minha orelha, porque eu perdia muito foco quando eu tentava estudar sozinho. Acho que isso aqui principalmente me distraía muito, então eu acho que esse é o caminho a se seguir, né, você precisa realmente escrever, não tem pra onde ir, é realmente sentar e estudar. Então, doutor Afonso, o senhor já mencionou, né, que já atua no extrajudicial. E como foi esse despertar, né? Porque nós sabemos aqui que não tem no mundo acadêmico, né? Então, nós não temos esse conhecimento do mundo acadêmico. Você não treina na faculdade, você ouve falar e não te tira, né? Porque você precisa de uma certidão de nascimento, precisa saber sobre o imóvel e já tinha um conhecimento pela corretagem. Então, onde foi o brilho, né? O que que aconteceu para despertar, assim, o extrajudicial, não só no imobiliário, né? Porque o extrajudicial tem várias ramificações dentro do imobiliário, dentro do próprio extra. E eu acho que o Aurélio também, aí o doutor Aurélio já brilha também os olhinhos dele para essa área. Me explica, conta pra gente. Cara, aqui no Amazonas é um pouco precário, né? Não sei como falar. Aqui é tão. Aqui é bem abrangente o mercado. É bem abrangente. Nós temos um déficit muito grande de regularização imobiliária. 90% de Manaus não é regularizado. Com esse mar como é que eu não sei nem como é que eu posso explicar. Tem um mundo todo aberto aí. Todo mundo que eu conheço que trabalha com direito imobiliário, com corretagem, ou é advogado, ou é corretor de imóveis, eu chamo para isso, porque é um mercado muito grande e pouco explorado. Então, nós temos aí uma grande batalha em educar os nossos clientes e, com isso, tentar fazer o melhor trabalho possível para fazer com que a pessoa entenda que é um mundo todo diferente, mas que abre oportunidade tanto para quem está fazendo a regularização do seu imóvel, quanto para o profissional que está atuando nessa área, né? Uhum. Assim, quando a gente começa a estudar direito, a gente escuta que o direito ele é um leque de oportunidades, né? Então, muita gente acha que esse leque se baseia em você ser juiz, ser advogado, ser do Ministério Público, mas não é isso. Sabe? Ser concursado, mas acredito que o leque ele é justamente no que você pode fazer, de como você pode usar, né, o direito ao seu favor. Como o doutor Afonso falou, tem imóveis demais aqui no Amazonas e a grande maioria não é regularizado. Nós também temos uma grande discussão, que até o livro do professor Iverton, né, que fala sobre os imóveis fluviais, são no caso dos flutuantes, que é algo exclusivamente aqui da nossa região, né? Não exclusivamente, mas assim, tem um número muito grande, né?
E é um terreno fértil que ainda é inexplorado, e é justamente esse o interesse, né? Você ser um dos pioneiros, um dos primeiros a conseguir galgar, né, algo nesse sentido. Então, eu acredito que é não um mar, mas um rio aberto de oportunidades. Então, eu acredito que E o extra não é só a questão de regularização de imóveis, sim, né? Nós temos aí a área administrativa, temos licitações, temos diversos serviços que são feitos no extrajudicial. uhum. Inclusive, o IBDESP, né, Instituto, ele tem políticas como até que nós participamos todo ano de congressos que falam justamente sobre esse leque de oportunidades que você pode falar, não só como uma regulação de imóveis, mas de forma administrativa, enfim, uma infinidade para você porque assim, o nosso judiciário está muito sobrecarregado. Não dá conta da demanda que está tendo dos processos. Então, se você quer, né, ser um dos primeiros a conseguir mudar o direito no seu estado, eu acredito que o extrajudicial é o caminho certo. Eu ia exatamente entrar nessa questão, que o preparo, né? Você se preparar para assumir áreas que, infelizmente, a academia, a faculdade não disponibiliza, né? Através da grade curricular do MEC. Aí, o senhor acabou de falar, né? Dos congressos, né, que o IBDESP faz. Esse ano, inclusive, será o 3º Congresso de Direito Extrajudicial, né? Tô com saudade. Que bom, nós também, aqui no Amazonas, onde realmente profissionais de todo o Brasil, né, estão aqui, vêm até a nossa terra para poder nos passar este leque, né, que a gente está falando aqui, né, a diversidade de situações que você, que acabou de ser aprovado na prova da OAB, já vai pegar sua carteira, pode vir conosco, né, não só para o IBDESP, mas também para a Comissão de Direito Extrajudicial da OAB, da qual a doutora Rebeca é a presidente e doutora Jaqueline é a vice-presidente, porque realmente aqui nós não pregamos, né, que o judiciário, né, que você não deve ir para o judiciário, não. Nós só cumprimos uma ordenança do CNJ, que nós devemos desjudicializar. Então, para sair da justiça, tem que ir para o extrajudicial. Então, primeiro a gente agradece também, né, por vocês serem partícipes, né, do IBDESP, e isso é muito bom para que todos vocês, né, não só do Amazonas, mas de todo o Brasil, podem se inscrever gratuitamente, e lá nós vamos sempre mantê-los informados, né, não só dos provimentos que nós temos aí quase semanais, mas também dos congressos, dos concursos, e para a escolha, né, do novo aprovado. Perfeito. Não só Que áreas vocês têm em mente para trabalhar agora que porque vocês estão entrando agora no mercado agora com, né, a habilitação, que antes vocês não tinham essa habilitação. Então, vocês ficavam em escritório, eram obrigados a fazer o que aparecia lá, o que mandava. Estagiário para isso, né? Estagiário para fazer o que o advogado está ali distribuindo naquela hora. Vocês têm em mente, assim, uma área específica ou a forma que vocês pretendem entrar no mercado? Porque a jovem advocacia é isso, é você nascer ali para aquela profissão, o despertar da profissão. Muitas vezes a pessoa pega a carteira e diz: "E agora? O que eu faço com isso? Eu passei", né? Que aliás vocês disseram aí que estão desde 2019, né, batalhando nisso daí, mas muitos não sabem, vocês já haviam sido aprovados para a segunda fase, vocês passaram por situações, os 2 inclusive, né, situações familiares, pessoais, que atrapalhou né, o batalhando desempenho nisso de daí, vocês na mas segunda muitos não fase. Então passaram por tantas coisas que a gente tem conhecimento disso. E esse despertar de pegar agora, estar habilitado e pensar: "O que eu vou fazer agora?". Como é isso na cabeça de vocês? Calma, pai. Ah, Tráfico orgânico. hã? É, nada mais do que um tráfico orgânico.
Explica. Explique como seria isso. Nossa profissão é política, né? Nós acabamos fazendo muito network, nós conhecemos outros profissionais das áreas. Querendo ou não, ninguém cresce sozinho, ninguém consegue trabalhar sozinho. Cada processo, cada regularização, cada inventário precisa de uma gama imensa de profissionais por trás disso. Precisamos de agremissor, precisamos de advogados, precisamos de bombeiros, precisamos de Contador. contadores. Então, você com essa gama já de profissionais que você já conhece, que você já trabalhou, já precisou, pessoas de sua confiança, você começa a apresentar o seu trabalho, você começa a chamar clientes para você da sua época de universidade, da sua roda de amigos. Querendo ou não, todos nós somos profissionais 24 horas por dia, ninguém que tem a carteira assinada. Nós somos advogados, nós somos corretores, nós somos agremissores, arquitetos. Então, nós fazemos nossa hora, nós somos o profissional. Cabe a gente vender o nosso trabalho, informando as pessoas que nos cercam que nós atuamos nessa área, até mesmo para. Vou dar um exemplo. Ontem eu recebi mensagem no meu celular de uma profissional querendo saber como é que se lidava com regularização imobiliária. Como é que eu vou falar por WhatsApp os trâmites de um uso capião? É muita coisa para se analisar. IPTU, registro, matrícula, contrato de compra e venda, recibo, em nome de quem está cada um desses documentos, em que estágio está cada um desses documentos, quais são a descrição que tem em cada um desses documentos, o que vai bater, o que não vai bater. Eu convidei ela para conhecer o nosso mundo. Ela disse que é uma jovem corretora que está pulando de cabeça nesse mundo de regularização imobiliária. Eu achei isso fenomenal, porque muitos de nós estamos conhecendo juntos o que nós podemos fazer aqui no Amazonas. Isso é de extrema importância. Quanto mais pessoas você conseguir trazer para você, para trabalhar com você, você ensinar, não tem problema. Eu ensino, eu digo para todo mundo: vocês querem saber alguma coisa? Me perguntem, quando eu tiver tempo eu vou responder. Esses mesmos profissionais, eles podem vir tentar pegar informação comigo e tentar pôr isso em prática. Se ele conseguiu, beleza, sucesso para ele. Eu acabei passando o conhecimento para outro profissional. Isso vai me ajudar, porque quanto mais gente souber que isso é uma opção viável e rentável, mais pessoas vão procurar. Mas, ou seja, o que é importante é ter esse conhecimento, é ter esse estudo, se especializar em uma determinada área, né, para que vocês possam trabalhar como os profissionais. Né? Porque sem especialização, sem buscar esse conhecimento, não se especializar em uma determinada área, até porque o direito, gente, ele é mutante, né? Vocês sabem disso. Então, nós precisamos estar sempre atualizados nesse aprendizado contínuo, né? Isso que é importante. Perfeito. Eu acredito que, assim, como jovem advogado, né, a gente pega a carteira e a gente pensa: meu Deus, o que eu faço agora? A ideia é de que eu vou fazer um pouco de tudo para eu juntar o dinheiro. Eu já não gosto tanto dessa visão de mundo. Eu acredito, como a doutora Jaqueline falou, que você precisa, antes de abraçar o mundo, se especializar numa área, procurar ser referência numa área. Eu acredito que quando você se torna referência, isso naturalmente chama. Quem trabalha com tal área? Fulano trabalha, então vamos beber naquela fonte, né? E é importante você deixar sempre aberto, porque o networking hoje, né, acho que é o essencial. Falam que mais vale um amigo, né, do que qualquer outra coisa. E para você poder ter as portas abertas e também abrir as portas, você construir uma imagem profissional. Acho que é isso. O começo da construção de uma imagem profissional. Você escolhe uma área, você tenta se tornar referência naquela e aos poucos vai ramificando, né? Vai se mutando, como a doutora disse, e vai bebendo diversas fontes. Eu escutava muita gente que estudou comigo falar assim: o network que eu fazia, eu consegui fazer mais amizade no bar que tinha na frente da faculdade do que na faculdade, porque a gente se reunia lá. Isso é um fato, né? E a gente se encontrou. Estatística, né? Estatística. E a gente acabou, né,
fazendo amizade lá, e a gente se encontra nos tribunais, uns foram para juiz, outros para cartório, outros para advogado, e a gente vai se ajudando. Então, assim, acho que o principal também além de deter todo o conhecimento, é a humildade, né? Você, apesar de saber muita coisa, você conseguir ter a humildade de conseguir aprender do zero com alguém que, né, te explique de outra área. Então, eu acredito que é por aí. É uma parte acadêmica que nós não temos, né? É. Nós já saímos da universidade não estando preparados para a OAB, quem dirá para trabalhar com direito extrajudicial? E eu quero dizer para vocês, doutores, que pela conversa, né, pelo conhecimento, pela didática e pelo novo trabalho, quando você pega a sua OAB, então vocês estão aqui representando o novo, que não é tão novo, mas vocês estão representando o novo direito, né, que é o direito extrajudicial. A nova advocacia. A nova advocacia. Então, vocês já estão aqui com essa obrigação de mudar o pensamento Exatamente. dos pares de vocês, dos colegas, né? Justamente esses que saíram de lá da faculdade, talvez estejam aí, como a gente brinca, né, no limbo, procurando ainda o que eu vou fazer sem uma direção, né? E vendo, assistindo nesse papo extra, com certeza eles vão ter aqui não somente as dicas, né, para ser aprovado, talvez ainda não tenham sido aprovados, mas também uma oportunidade dentro desse leque do direito que não foi apresentado na faculdade e está sendo apresentado hoje e no dia a dia da gente, né, nesse decorrer aí do dia a dia, de forma prática, na atuação que veio de uma corretagem, que depois veio com um despacho imobiliarista e agora é um advogado do extrajudicial, né? Parabéns para vocês, né? Obrigado. Doutora, eu acredito realmente, né, que toda universidade, ela não está preparando o profissional, ela está preparando o pesquisador. O que você vai fazer com isso? O que você vai pesquisar? A faculdade está lá para te ensinar a pesquisar. Não é à toa que eu fiz, todos nós aqui fizemos uma universidade muito não grata. Nós terminamos a universidade com bacharelado que não só nos permite pesquisar. Nós temos que fazer uma prova prática profissional para nos qualificar a sermos profissionais na nossa área. E mesmo assim, nós precisamos pesquisar mais ainda para atuar num leque que a gente se sinta bem. Não é todo mundo que quer ser penalista, trabalhista, civilista, entendeu? Tem advogado, né? Não é todo mundo quer ser advogado. Exatamente. O pessoal diz assim, eu quero ser advogado, quero ser advogado. Beleza, mas e aí? Você sendo advogado, o que você vai fazer? Eu, particularmente, prefiro trabalhar com essa parte documental de regularização imobiliária. É um foco meu. Então, eu pego como corretor para organizar a documentação, sou inscrito no CRES. Agora, eu vou fazer a minha inscrição na OAB, vou poder assinar como advogado. Eu só não vou poder assinar como agremiador, como arquiteto, mas aí, para isso, nós temos nossos parceiros, né? Nós temos toda uma estrutura de todo um network maravilhoso que só cresce a cada congresso que nós fazemos. Eu só tenho a agradecer. Eu acredito, assim, que é muito forte aquela... Rapidinho, que aliás, você teve uma mentora muito boa, né? Sério? É. Qual delas? Só aqui na minha frente tem 3. Mas quem foi, com quem você fez a mentoria de imobiliário? Rapaz, pensa uma doutora. Graças a Deus eu tive uma excelente professora. Professora Rebeca Góes. Foi uma excelente professora de direito extrajudicial, principalmente voltado a cartório, a regularização imobiliária extrajudicial. A melhor da melhor. Nossa, estou lisonjeada, mas eu fico muito feliz porque nós estamos aumentando, né, a quantidade de pessoas que vão compartilhando, porque tu já disseste aqui pra gente que já compartilhou com uma amiga que está migrando da corretagem, e o extrajudicial é isso, é alcançar o máximo de profissionais possíveis, não só para o Mais uma parentalidade. Eu chamei ela, eu cheguei e disse assim pra ela: eu te apresento o meu mundo e tu me divulga.
Pelo menos como professor. É quase uma seita, né? Nós temos que trabalhar. Nossa área é uma área muito abrangente. A gente precisa ensinar, precisa captar, precisa trazer. Quanto mais gente a gente trazer, É aquela máxima do direito que fala que realmente a advocacia não é uma profissão para covardes, né? E não é só na questão de você ir lá e defender alguém, mas de você ter coragem de sentar e se atualizar. Como o doutor Afonso disse, ele te dá uma permissão para você ser um pesquisador. Você precisa ter coragem de, né, continuar se atualizando, porque realmente o direito ele tá o tempo todo em mudança. Eu escutei uma vez uma analogia que era o seguinte: se um médico e um advogado eles sentassem na mesma mesa, o médico ia sentar e falar assim: olha, o coração ele funciona assim e tal. E daqui a 50 anos, quando eles sentassem de novo na mesma mesa, o coração estaria do mesmo jeito. Já o advogado não, ele falou: ó, essa lei é aqui, no outro dia ela não estaria valendo mais nada. Então, eu acredito que assim, você está o tempo todo se atualizando. Eu já ouvi algumas histórias falando o seguinte: o advogado ele passava no AB e falava: bom, agora eu não preciso mais estudar nada porque eu já fiz. E não é assim, você precisa estar em constante evolução, senão você para no tempo. Inclusive, agora na nossa geração, que tem uso de inteligência artificial, né? Eu lembro que quando eu vi, lá no meados de 2022, eu vi aquilo, eu sabia que isso ia ser o futuro, né? Que nós precisaríamos aprender. Inclusive, né, muitas pessoas elas se recusam a já aceitar, a migrar para essa ferramenta. Então você precisa se adaptar, porque senão você é engolido. É como se fosse um oceano e vence o mais forte. Então você precisa ter coragem de continuar aprendendo todo dia. É porque todas as profissões, não existe essa de profissão, você acaba de sair da faculdade, vai ser um profissional, não existe a profissão que você não tem que se atualizar. Todas têm, um médico todos os dias tem que estar se atualizando. O advogado, claro que cada uma profissão é diferente. Quando a gente fala em algo que é exata, até o método de cálculo se muda. Mas o cálculo, quando é a exata, o fim vai ser o mesmo, né? Diferente da nossa profissão. É diferente dos médicos também, que sempre está evoluindo aí nas curas, nos remédios, na ciência, né? E falando em ciência, falando em IA, inteligência artificial, né? Nós temos que entender que é uma ferramenta. Ela não vai substituir o profissional. Nós temos que ver como uma ferramenta a mais de utilização e saber utilizar. No final do texto do chat ele diz assim: consulte um profissional. O profissional é você, a ferramenta é o chat. Você é o profissional que vai revisar o documento. O problema não é usar o chat. Você que vai saber quando vai pegar no cabo da enxada. Exatamente. É aquilo, né? Não é a inteligência artificial que vai substituir o advogado. É o advogado que domina a inteligência artificial que vai substituir o que não sabe. É isso. Exatamente. Você é o profissional que vai ter que corrigir aquilo que o chat escreveu. Você dá a proposta para você poder ter a construção de uma narrativa. É muito chato você ter que ficar construindo narrativa. O direito você sabe, a história você já sabe. Você tem que aprender a apresentar. Se o chat está nos ajudando a fazer uma apresentação, que mal tem? Agora, se você, como profissional, pega uma apresentação do chat e apresenta essa apresenta sem correção, a culpa é sua, não do chat. Exatamente. Olha, eu até aqui, não sei de vocês, né? Mas eu, com certeza, aqui, as minhas pares aqui da bancada, a gente está muito feliz. Porque realmente existe uma preocupação natural, né? Todas somos mães, mas acima de tudo somos profissionais de algumas décadas aí, né? No meu particular, 3 já se foram. A gente realmente fica muito na expectativa de saber quais são os profissionais que estão vindo, né, para o mercado, né? Porque, de certo, o nosso ensino foi diferente do de vocês, né? Tudo nosso era realmente aqui manual, né? E não existia nada disso, não existia computador, não existia nada, né? Era máquina de escrever mesmo. E assim, estávamos todos falando de tecnologia, a tecnologia realmente ela é maravilhosa, né? Ela veio para diminuir o nosso tempo dentro de uma determinada atividade que a gente esteja fazendo dentro do direito.
e isso faz com que a gente tenha mais tempo para fazer outras coisas, inclusive estudar, continuar estudando. Ver que vocês foram além da academia, né? Conheceram, né? E a gente fica muito feliz com isso. Conheceram o extrajudicial, acompanham não só através do IBDESP, mas através do Congresso. O doutor Afonso falou aí com veemência do amor dele pelo imobiliário, né? Fato concreto, até que ele primeiro foi ser corretor, né? E agora já pega a carteira dele, né? Já é um bacharel, né? De direito. E eu gostaria de saber do senhor, né? Dentro do direito extrajudicial, que é o nosso tema aqui, que vocês conheceram, né? Para além da academia, qual seria a área, né? E se você já tem isso no coração, que te toca mais dentro daquilo que você pode fazer fora da justiça? Olha, hoje no escritório que nós trabalhamos, a principal área é o direito trabalhista, né? Só que eu lembro quando eu escutei uma história quando eu estava na universidade, que era o seguinte, a minha professora disse assim, você quer ficar rico? Falou, sim, quer ficar rico de direito? Então abre um cartório. Ela brincou. Eu perguntei assim, mas por quê? Aí falou, porque todo dia alguém nasce, todo dia alguém morre, todo dia alguém casa, se separa, vende, compra algo, então é necessário. E não só me chamou a atenção pela questão financeira, mas assim, na abrangência da necessidade, né, para que a sociedade ela possa ficar de uma maneira funcional, né, atendendo a todos os públicos. Então, acredito que hoje a questão do cartorário assim, judicial foi o que está começando a brilhar o olhinho ali, né? Sim, então o olhinho tá brilhando. Aí, assim, ter, né? Ter ali da necessidade, né, para que a sociedade ela Que maravilha. E aí a expectativa agora, né? Vamos passar agora, vocês vão passar por toda essa fase burocrática, né? De entrega de documentos e até sair realmente ali aquela bendita daquela certidão ali junto à seccional, no caso de vocês aqui do Amazonas, vocês de todo o Brasil, do lugar onde vocês tiveram as suas provas e tiveram suas aprovações, e vai chegar o grande dia, né? Onde vocês farão esse juramento. Eu gostaria de saber como é que está o coração, se estão calminhos, se já estão passando, tá passando aquele filme natural do dia que a gente pega a carteira. Caiu a ficha? Não, ainda não caiu a ficha ainda. Eu acho que é pegadinha que estão me enganando, mas assim, a sensação é de alívio, né? Antes de tudo, é de alívio. Pelo menos eu falo por mim, eu senti que eu não tirei um caminhão, eu tirei um prédio das costas. Por conta não que alguém me cobrasse, mas eu mesmo, né? Cobrando Alguém por te cobrava? Isso né? Me deram um ultimato que se eu não passasse, eu teria que trabalhar com outra coisa e deu muito certo. de alívio. Mas assim, É uma profissão que está em ascensão, está faltando. já trabalhei também com isso, eu vou falar que realmente a caneta ela pesa menos do que a enxada, né? E assim, acho que a gente estaria mentindo se a gente falasse que não tá ansioso, né, por esse momento. Eu brincava que a minha espera para passar no AB é como um jogador de futebol que tá no final de uma Copa do Mundo e quer entrar em campo. Falando assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só preciso que me deixe entrar em campo. E finalmente, graças a Deus, depois de tantas noites sem dormir, tanto investimento, finalmente a gente vai entrar em campo e vai poder mostrar o que a gente veio para fazer. Então, assim, é uma alegria, um sentimento de realização e, assim, de curiosidade do que está por vir, né? E, assim, parece muito bom o que está vindo. Sim, Vai ser, se Deus quiser. Eu tô em desespero também. Mas assim, mais porque ainda não tem a inscrição, eu não posso dizer que eu sou advogado. Eu não sou cadastrado na OAB, no quadro. Eu sou aprovado pela FGV. Eu preciso fazer essa minha inscrição para passar pelo processo de idoneidade e tudo mais, passar pelo juramento. Daí sim, poder me apresentar como advogado, poder mudar minhas redes sociais. Cumprir os ritos. Eu preciso primeiro cumprir todos os ritos. Então, até lá, eu tô tentando focar no trabalho. Obrigado, documento. Advogado, porque o grande da questão é se você não tem mais aquela preocupação de ter que passar na prova, de ter que continuar estudando única e exclusivamente um assunto especificamente. Eu já passei, então, mas eu não posso mudar certas coisas.
mas eu tenho que fazer certas coisas, mas não tenho mais certos problemas. Aí eu me enterrei na minha sala debaixo de um monte de papel. Estudando Cada um com uma reação, né? Que maravilha. E queremos fotos, links deste momento para a gente poder passar aqui Teremos. para os nossos seguidores e com muita alegria a gente vai fazer isso. Amém. A gente vai ter uma pausa para o café, hein? Vamos, hoje o café já está. Hoje o café já está aqui, ó, na garrafa, já pronta. Hoje nós nos adiantamos, Mas tem um porquê, né? O café está pronto por quê? porque Eles não, eles já estão prontos. Prontos para divulgar. bora lá, doutor Aurélio, você pode se servir. E hoje nós temos batata na garrafa. Olha só. O dia, mas tem tapioca, gente. Ainda é patrocínio, mas estamos aceitando. Olha aí. Tá vendo? É magro assim, isso lá. Anuncia aqui. Acho que está faltando patrocínio de café aqui. Então, pessoal, enquanto nós nos servimos, vamos aqui fazer os nossos agradecimentos. Gostaria de agradecer a empresa Regularize, porque mais uma temporada aqui conosco, né, no podcast Papo Extra. Empresa que você já sabe. Você está aí com seu contratozinho de gaveta ou um contrato de compra e venda, ainda não é proprietário? Procure a empresa Regularize para que você venha se tornar o mais novo proprietário de um imóvel. Queremos agradecer também à empresa FRTB, a empresa de consultoria ambiental. Muito se falou hoje aqui, né, das regularizações, onde todos nós dependemos de outros profissionais para que possamos exercer, né, a nossa profissão de advogado no que tange à regularização. E nada mais necessário do que uma consultoria ambiental para fazê-lo. Então, muito obrigado, FRTB, e muito obrigado ao IBDESP. IBDESP, nosso Instituto Barão do Rio Branco, cada vez mais chegando em todo o país, né? Prestes aí a dar a sua aula de extensão na Faculdade Baiana. Estamos todas com muita expectativa para receber os nossos alunos e poder estar no nosso propósito principal, que é levar o direito extrajudicial até você. Muito obrigada. Então, vocês viram, né, que houve um tempo, né, entre se formar na faculdade e ser aprovado pela OAB. Então, hoje o nosso programa é para cada um de vocês. Não percam as esperanças. Você, por um acaso, já terminou a sua faculdade de Direito, né, e ainda não conseguiu essa aprovação? Calma, tudo é no tempo certo. Faz a tua parte, né? Que a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu gostaria de dizer para vocês, se vocês podem agora passar para todos os nossos ouvintes, quais foram os desafios, né, desses 6 anos aí de janela entre a faculdade e a aprovação da OAB. Ele conhece? Bom, como eu disse, eu me formei no início da pandemia, né? Nesse processo de indas e vindas, né? Eu acabei deixando muita gente pelo caminho na minha família. Tive que trabalhar com outras coisas sem ser o direito, né? Até eu conseguir. Então, se você tá na casa dos 20, dos 30, 40, 50, enfim, não sei a sua idade, você não pode desistir, né? Tem pessoas que nascem com talento, mas como eu disse, o diferencial é a constância. É a obsessão em seguir o seu sonho. Como eu disse, o direito é um topo em que muitos ficam pelo caminho. No meu caso, quando eu saí, né, da faculdade, meu pai caiu doente a primeira vez. Eu tive que abrir mão de tudo para assumir o negócio da família, aprender a trabalhar numa outra área de administrar o negócio da família até eu poder organizar e voltar. Durante o processo, agora, meu pai, infelizmente, ele ficou doente novamente. Mas eu não deixei, né, me abater. Eu tive que realmente ter inteligência emocional, ver que não era só por mim, porque eu acredito, né, que o seu sonho não é só seu, é da sua família. Então você tem que fazer isso, realmente encarar as dificuldades. E eu lembro que meu pai acamado, depois de cuidar dele, que eu estendia os meus livros na cama do hospital e mesmo querendo chorar, me desesperar, eu
Não, eu preciso porque é pela minha família, é por mim, é pelo futuro, né? É como eu disse, é por quem está, por quem foi e por quem virá. Então, é isso. Realmente é a divisão da criança para o adulto. É você realmente conseguir matar o seu emocional, porque, assim, tem dores que não se curam, mas que você precisa ver que a sua família depende de você depende de você e que, infelizmente, a gente não vive no conto de fadas, que, né, você precisa se resgatar da torre que você está e que, assim, tem um mundo maravilhoso. Apesar da dor, também tem muitas alegrias e aprendizado. Então, assim, não desista. Eu tive várias portas fechadas na cara, chorei muito, me desesperei, pensei em largar o direito diversas vezes, me revoltei, né? Até achando que por que Deus estava fazendo isso comigo, de me deixar assim mais. eh, Nós somos levados ao nosso limite, né? Só entrega algo quando tem. A idade média de um advogado, de uma pessoa que trabalha com direito, ter a sua Chorei muito, me como posso desesperei, dizer, pensei atingir em o seu largar o auge, direito Independência diversas vezes, financeira. independência me financeira, é com revoltei, 50 né? anos. Até achando que Então, se você tá nos 20 começando, que eu acredito que é a grande maioria, não pense que você não é pra isso. Você, né, basta você querer. Então, eu acho que é isso, né, a ideia. Nós recebemos diariamente enxurradas de exemplos de vida com jovens com carreiras astronômicas e a gente se pergunta por que não chegou a nossa vez. Mas não se trata de vez, se trata de você fazer o seu. Eu, desde 2019, estou nessa jornada aí de passar na OAB, fiz ela 8 vezes no decorrer dessas 8 tentativas, passei inúmeras vezes na primeira fase e na segunda vim conseguir agora em 2026. No decorrer, tive familiares doentes, tive perdas na família, tive diversos problemas pessoais, onde a gente tem que aprender a lidar com a vida, com o estudo, com o sentimento. Eu trabalho do meu jeito. Eu sei como funciona a minha cabeça. Então, por exemplo, o Dr. Aurélio disse que ficava estudando no hospital. Eu não consigo fazer isso. Eu determinava horários e momentos. Então, se eu estava com a minha esposa, eu estava com ela. Se eu estava estudando, eu estava estudando. Se eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Eu levei isso para minha vida porque não dá pra gente atropelar os boi com a carroça. Você precisa se dedicar para aquilo que você está fazendo agora. Aprenda a viver, aprenda a curtir cada momento da sua vida, cada jornada. Pode ser momento bom ou ruim, mas você tem que saber lidar, tem que saber seguir a vida. Não adianta você ficar se lamentando, não adianta você dizendo, ai, eu não passei, por que que eu não passei? Eu devia ter estudado mais. Não, tenha paciência. Não passou agora, continue estudando. Normal, vida que segue, jogo que segue. Vá fazendo seus projetos, vá tocando sua vida amorosa, sua vida profissional, sua vida acadêmica. Você tem que continuar vivendo, aproveite a vida. A vida já começou, ela tá passando. Você precisa agarrar as oportunidades. Elas não caem no nosso colo. Não importa o dinheiro que você tenha, se você não for uma pessoa que saiba analisar a oportunidade, você vai se dar mal, você não vai abraçar aquela oportunidade, você não vai conseguir perceber as nuances, você não vai. Se você não se especializar, se você não pegar, conhecer pessoas novas, você precisa sair da caverna. Platão já dizia, né? É isso aí, meninos. Meninos não, doutores. Doutores, Eu agora. quero agradecer, né, pela presença de vocês, pelo tempo e também parabenizar, porque nós também já passamos, sabemos a luta, né? E desistir não é uma opção. Não. E estou imensamente feliz pela história de cada um, pela tratativa de cada um de não desistir, porque nós conhecemos nosso potencial. Tem aqueles momentos, né, de raiva, de tristeza, mas que serve como exemplo e incentivo para os próximos. Então, vocês hoje aqui estão sendo assim, acho que até o melhor exemplo que nós podíamos dar. Claro que todo mundo vai ter suas dificuldades dentro daquilo, né, da sua família, do seu trabalho, de como financeiramente aquela pessoa está, né, naquele momento. Então, acho que vocês estão dentro de todos os ângulos, né? Realmente. Exemplo, realmente, vocês estão de parabéns. E Obrigado. daqui para frente é só sucesso, gente. É não, preocupa, não. é não ter medo realmente da falha, porque muita gente se abala psicologicamente quando é reprovado, né? Uma vez ou outra.
Mas é aquela máxima, né? Mas assim, toda derrota é psicológica a não ser a morte. Então, o importante é não deixar de tentar. Você só perde quando você desiste. Quando Exatamente. você tá tentando, não tem como tu perder. É um processo, né, que vocês passaram, e todo o processo ele tem que ser cumprido, né. Então, não foi aprovado, continue estudando, né, continue estudando que a sua hora vai chegar, até porque, gente, é melhor do que vestibular, né. Então 3 vezes no ano, gente, 3 vezes. Tem muita chance. O fato de você ser reprovado, isso daí não quer dizer que você é menos capaz, Detalhe. né? Porque é um jogo ali, é um jogo onde você tem que ter sim um conhecimento específico, você tem que se concentrar. Quando eu falo em jogo, é um jogo psicológico de você com você mesmo. Naquele momento que você está ali fazendo a prova, você está sob pressão. Então é você contra você em uma pressão e uma ansiedade de acertar aquela prova. Então não desista, continue estudando, Uhum. que é isso que faz o profissional, é estudar, é uma continuação, até porque a lei, gente, muda todos os dias. Então, norma muda todos os dias, você vai ter que continuar estudando mesmo. Não desista. E eu acho que uma frase que muito combina com o nosso programa hoje é a de Fernando Sabino, e diz que no final tudo dá certo. Se ainda não deu, não chegou o fim. Pessoal, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.